Aqui neste caso, vamos para o Cinepark. Este projeto é um projeto que enquadra num edifício com uma enorme relevância histórica para o concelho de Vizela. Uma relevância histórica que vem além do concelho de Vizela, que está efetivamente para além daquilo que é os nossos 22 anos de história, porque é um edifício que teve uma enorme relevância e um papel extraordinário naquilo que é a promoção da cultura do concelho de Vizela, a promoção da atividade do concelho de Vizela. Foi um edifício que estava associado à Companhias de Banhos de Vizela, foi um edifício que desde a sua história se soube adaptar às várias fases e às várias evoluções da história do concelho e antes mesmo de termos esse concelho, e que com o tempo criou em torno de si um dos espaços mais emblemáticos daquilo que era Vizela enquanto referência turística. Porque na realidade todos os turistas e os próprios habitantes do concelho sentiam que Vizela, contrariamente a grande parte dos concelhos, por exemplo, nesta região, na altura já tinha a capacidade de ter um grande auditório, se assim poderemos dizer, um dos primeiros cinemas desta região e que muitas das vezes era tido como uma referência e algo que é muito importante, uma complementariedade, se assim poderemos dizer, àquilo que era a atividade central, ou uma das atividades centrais, que era o termalismo e, por sua vez, o turismo. Tenho aqui, do ponto de vista histórico, algumas datas, desde 1922, algumas datas que, pela sua relevância, ficaram associadas, sem dúvida, àquele espaço. Tenho aqui um enquadramento também daquilo que foi, efetivamente, a relevância que este espaço tinha, não só para Vizela, mas no seu enquadramento regional. Tenho aqui algumas notícias no Hector de Guimarães, por exemplo. Temos aqui alguns cartazes onde era revelado, efetivamente, a vivacidade que aquele espaço acabava por ter, a importância que ele tinha do ponto de vista daquilo que era, sem dúvida, mais marcante para o concelho de Vizela e, na realidade, foi sempre uma perspectiva cultural que sobressaía do ponto de vista daquilo que era a realidade regional. Do ponto de vista da recuperação do património histórico e no que concerne à cultura, aqui assentam três factos que são sem dúvida fundamentais. Em primeiro lugar, a regeneração urbana, não é? Não poderia deixar de ser de outra forma, aquilo que permite requalificar espaços de enorme relevância como este. Em segundo lugar, não só a regeneração urbana, não só a recuperação do edifício, mas a recuperação de um edifício que faz parte do nosso património cultural e que vai ser potenciado nesse mesmo sentido. E por último, não menos importante, para além de ser regeneração urbana, para além de ser a recuperação do património cultural, é também a recuperação daquilo que é o nosso património histórico. E aqui assenta em algo que é muito relevante, que é percebermos o quanto é importante agarrarmos símbolos, sobretudo porque somos um concelho com 22 anos, somos um concelho que tem que recuperar as suas gêneses, tem que recuperar as suas origens, e se por um lado fizermos, por exemplo, a homenagem ao povo de Vizela, por outro lado valorizamos o 19 de Março e por outro lado recuperamos este edifício que está aqui atrás de mim com uma utilização muito válida e estamos também a investir naquilo que é algo que faz falta ao concelho de Vizela, mas também está na nossa identidade, que é o Cinepark. Uma memória descritiva é a recuperação integral de um imóvel, salvaguardando sobretudo aquilo que é a sua linguagem, e com a apresentação do projeto vão perceber isso mesmo. Há uma restituição ao Cinepark à sociedade, com a atribuição, se assim poderemos dizer, de um espaço emblemático que estava totalmente encerrado. A preservação da memória, pilar da entidade da cultura, conforme que eu referi anteriormente, e a salvaguarda da entidade da cidade, como exemplo vivo de uma vila termal dos princípios do século XIX. Características fundamentais a ter neste espaço. Quando pensamos neste espaço, discuti várias vezes com o Sr. Vice-Presidente, com o Sr. Meireles, qual seria a filosofia intrínseca deste espaço. E a discussão é se deveríamos ter um espaço com cadeiras fixas, se deveríamos ter um espaço tal como o conhecíamos, ou se
deveríamos procurar um espaço polivalente. Porquê? Porque na realidade nós somos um concelho com muitas associações culturais, somos um concelho com uma atividade social muito expressiva e muito significativa, mas nós não nos podemos dar ao luxo de criar um espaço que ficamos presos à sua utilização. E daí que decidimos que este era um espaço polivalente. Permite ter vários usos naquilo que é a sua capacidade de utilização. Foram criadas todas as condições para que o espaço possa albergar vários tipos de eventos face à sua polivalência. Tem em si, encerra em si, para além de uma grande sala, um auditório com 300 lugares. E aqui, algo muito importante, que é a manutenção de toda a linguagem associada à arquitetura que nós conhecemos e que, quando ouvirmos, iremos reconhecer. Adequando, sem dúvida, este espaço a um conjunto de novas valências que têm que ser muito mais contemporâneas. Do ponto de vista exterior e dos alçados, há uma manutenção praticamente integral daquilo que estamos habituados. No que toca ao contacto com o espaço público, no que toca ao contacto com a via pública, numa outra perspectiva, sobre si próprio e no que concerne ao edifício, mais precisamente na parte de baixo, virado para o balneário termal, há uma alteração da linguagem que passa a ser construído um corredor de utilização muito importante do ponto de vista da segurança, da circulação e das condições que são fundamentais para o funcionamento de um edifício como este, de um espaço como este para o futuro. Consegue-se ver, em linhas gerais, o enquadramento daquilo que se pretende para um espaço importante, relevante, mantendo efetivamente nas cotas mais baixas aquilo que será efetivamente os camarins de apoio, mantendo nas cotas principais aquilo que será efetivamente o espaço principal, um palco com uma boa qualidade, quer do ponto de vista acústico, quer do ponto de vista do espaço, quer do ponto de vista da recepção e do enquadramento. Mantemos a respectiva entrada e um ligeiro e um pequeno foyer, se assim poderemos dizer. Esta é uma perspectiva superior, onde a parte que toca para o edifício, para o exterior, se mantém praticamente na íntegra e a alteração no exterior é sobretudo no que toca à parte que tem um enquadramento de encosto ao balneário termal. Quem vê na parte superior consegue aqui visualizar desde logo o palco neste piso, consegue visualizar o auditório, mas com as cadeiras montadas e com a bancada visivelmente definida, e depois o ligeiro foyer existir onde já existiu no passado. Aqui ligeiramente abaixo já se vê o foyer e acaba por se ver a entrada, a recepção, em tudo similar ao existente, e por outro lado as próprias casas de banho que surgem, atendendo a que este edifício foi objeto de suprimentos. Quem conhece este edifício no passado, ou quem conhecia este edifício no passado, não é o mesmo edifício de hoje, porque ele ao longo da história foi suprimido. Por exemplo, as casas de banho foram absorvidas por uma das superfícies comerciais de um lado, outra parte do palco foi suprimida por uma outra superfície, e daí que tivemos que arranjar uma solução para criar outras casas de banho que surgem a este piso e depois daquele corredor. Aqui, e para percebermos e termos a verdadeira percepção de como é que isto irá funcionar. Esta é uma imagem exterior onde vamos fazer uma pequena visita, se assim poderemos dizer, àquilo que será efetivamente o Cinepark. A entrada será em tudo similar àquilo que era feita nos dias de hoje. Irá ser colocado os painéis que irão permitir visualizar os acontecimentos que aí irão decorrer, os eventos que aí irão decorrer. Uma imagem mais próxima. A manutenção de todas as portas no exterior, e que no interior vamos perceber que grande parte destas portas foi-lhe retirada ao longo da história a sua capacidade de acesso ao interior, porque a plataforma que foi criada de subida deu origem a que parte destas portas fossem deixadas de ter utilização. E aqui ao outro lado, que efetivamente, do ponto de vista exterior, é onde tem as alterações mais profundas, onde é criado por um lado um corredor de acesso, onde é criado por outro lado um jardim amplo de lazer,
e onde vai ser criado ligeiramente à frente as novas casas de banho para o espaço. Esta é a visão. O edifício do lado direito que surge, este novo volume, será as casas de banho, e aquele edifício que vemos ligeiramente em baixo, este acrescente, é o corredor. Quem entrar vai se defrontar com isto, um ligeiro hall da entrada, onde efetivamente será o ponto de partida para todos os outros espaços. Quem vê na outra perspectiva, do lado esquerdo tem uma pequena bilheteira, do lado direito tem o primeiro acesso, que não será o preferencial, mas o primeiro acesso ao auditório. Este é o tal corredor que vai permitir criar um espaço moderno, com vários acessos, que por um lado tem a vista do jardim interior, mas que efetivamente está virado para o Parque das Termas, e por outro lado aquelas portas que nós vemos à esquerda, é as portas de acesso ao auditório, e ao fundo será, entre aspas, o backstage, será a área que permite o acesso a tudo o que é efetivamente os camarins. Por outro lado, à direita, iremos ter as casas de banho. Quem entra no auditório é este aspecto que terá, ao entrar nas portas laterais. Como estão a ver, as cadeiras não são fixas, são cadeiras nobres, mas são efetivamente cadeiras que facilmente são removidas, facilmente são retiradas. Vemos também já o palco e a estrutura de acesso que irá ter, assim como chama a atenção para tudo que tem a ver com a insonorização do espaço, quer do ponto de vista de piso, quer do ponto de vista de paredes, quer do ponto de vista dos tetos. Algo que se tem que reparar efetivamente é não só o enquadramento global, mas também as próprias portas. Como podem reparar, as portas passam a ter a vida que tiveram ao longo de várias décadas. Porquê? Porque este é um espaço que nós queremos que tenha vida. Automaticamente os 300 lugares dividem-se em plateia e nesta frente que efetivamente terá as tais cadeiras amovíveis. E agora estou aqui com um problema técnico. Numa outra perspectiva, e aqui para conseguirmos perceber qual é a linguagem arquitetónica que terá o outro lado, que é o lado do edifício que efetivamente também tem acesso àquele corredor principal. Vê-se também as cadeiras e consegue-se perceber as entradas, quer em baixo, quer em cima. Este é um espaço de enormes condições, mas que se fosse assim, a sua utilidade tinha enormes limites. E por isso, Vizela, se quiser fazer uma atividade durante o inverno, no período de chuva, ou uma cerimónia, tem que praticamente montar uma tenda. Se quiser fazer uma atividade, passa a ter este espaço. Mas se quiser fazer uma atividade que efetivamente não precisa de cadeiras, não precisa, precisa única e exclusivamente de um espaço amplo e aberto, se fosse assim, só não conseguiríamos ter. Então, tudo isto é convertido desta forma. Qual é a reconversão? As cadeiras que se encontram à frente são amovíveis e a bancada é retrátil, ficando com um espaço com enormes condições para podermos ter, por exemplo, a abertura, hipoteticamente, se houver alguma atividade sem bilheteira, as portas do lado esquerdo totalmente abertas, viradas para o exterior da sala sem qualquer tipo de problema. Esta é a visão numa outra perspectiva. Para além disso, e porque estamos ao lado do parque, ao lado das termas, e porque o nosso objetivo é também trazer outro tipo de turismo, o que é que nós achamos? Achamos que esta sala também deveria dar para se dividir em duas salas, atendendo à sua dimensão. Porque, por exemplo, podemos estar a ter uma atividade numa das salas, virada ao palco, e na outra parte podemos estar a ter, por exemplo, um pequeno workshop virado, por exemplo, ao termalismo, onde várias empresas da área querem montar os seus espaços para, naquela conferência, conseguir associar um espaço de apresentação dos seus produtos e, ao mesmo tempo, haver a conferência de imprensa. E por isso mesmo, há uma parede amovível que acaba por encerrar este espaço praticamente, não a meio, mas de uma forma muito significativa. E que automaticamente não se consegue perceber na realidade que ele está efetivamente fechado e onde se escondeu tudo. Por outro lado, tem uma outra sala atrás desta parede, com o acesso efetivo
quer de um corredor, quer da entrada principal. Genericamente este é um projeto que foi devidamente pensado, foi devidamente maturado, é um projeto que na realidade não foi feito apenas e só com a vontade de fazer um auditório. Foi um projeto que tinha como objetivo, por um lado, salvaguardar aquilo que era a linguagem original do edifício. Por outro, criar condições para que fosse um edifício que conseguisse dar resposta ao futuro, que se adivinha nesta área de intervenção. E por último, e não menos importante, chegar à conclusão que poderíamos fazer um auditório e depois ele só podia ser utilizado para aquele fim. E sabemos, efetivamente, muitas das vezes, atendendo que são 300 cadeiras e que não se ocupam 300 cadeiras assim tão facilmente, não iríamos ter limitações do ponto de vista da ocupação deste espaço e acabássemos por construir ali um espaço que muitas das vezes iria estar vazio, com um investimento ainda significativo e que na realidade não teria uma ocupação praticamente 100%.